Olá pessoal, bom vocês aqui de novo na Polis. Hoje esse momento e hoje é um dia especial. Ontem, dia 28 de outubro, a gente teve o final do processo das eleições de 2018. Ontem nós votamos em vários estados para governador novamente e votamos também para presidente da República. É claro que aqui na Polis a gente não poderia deixar esse momento passar sem fazer um comentário. Afinal de contas, política é o nosso tema principal. Então a gente gostaria de compartilhar com vocês uma rápida análise em relação ao resultado das eleições majoritárias em nível nacional. Ou seja, eleição para presidente da República e também para as eleições majoritárias em nível regional. Enfim, um rápido balanço. O que é que a gente pode entender? Né? O que foi que as urnas passaram para a gente nessa eleição, que foi uma das eleições mais atípicas, não é, de todo esse período que o Brasil vive desde a redemocratização. Realmente a gente não lembra de uma eleição com tantos fatos novos como a gente teve nessas eleições. Tá? Então, assim, o que a gente pode colocar aqui em termos de comentários, de análise dessas eleições? O que ela teve de novo? O que a gente observou? Em primeiro lugar, a gente já fez inclusive esse comentário aqui por escrito, a questão dos chamados políticos tradicionais, aqueles eternos candidatos, aqueles candidatos que deixam como herança para os seus filhos mandatos políticos, votos, ou seja, aquelas famílias que mantêm, na linguagem antiga, né, do politiquês antigo, mantêm currais eleitorais em diversas regiões do Brasil. Foi um ano, ou uma eleição, em que esses políticos tradicionais, esses eternos candidatos, esses políticos que se reelegem seus filhos, né, elegem seus netos, eles sofreram um baque significativo. Muitos, em várias regiões do Brasil, em vários estados brasileiros, não conseguiram, né, eleger os seus candidatos. Então, aquela velha política, aquela política tradicional, aquelas famílias que vinham se perpetuando no poder, elas sofreram uma derrota significativa para o chamado novo, né? Para a chamada nova política. Outra coisa interessante que a gente observou nesse processo eleitoral foi o uso das redes sociais. Né? O resultado da eleição, das eleições majoritárias são uma prova disso. Nas proporcionais também elas tiveram um significado muito grande. Mas nas eleições para o executivo nacional e o executivo nos estados, realmente as redes sociais tiveram um papel impressionante. Eu fico pensando aqui que os marqueteiros, né, aqueles profissionais da propaganda que sempre trabalharam para esses políticos e que até em alguns casos se envolveram em escândalos aí de corrupção, né? Eles devem estar em papos de aranha. Está provado que você pode fazer campanhas eleitorais via internet, usando os internautas, né, mexendo com a militância. Então isso foi bastante interessante. Né? Além da questão da derrota de políticos tradicionais, o impacto e a eficiência que as redes sociais demonstraram nessas eleições. Fato que também aconteceu nos Estados Unidos recentemente, a gente viu a guerra que se travou nas redes sociais e que a guerra que acabou culminando aí com a vitória do Trump, que, né, gerou muita polêmica. Então, essa questão do papel das redes sociais, eu acho que é algo que também tem que ser levado em conta, né, em relação ao resultado dessas eleições. Muitas das surpresas que nós tivemos se deveram a isso. Mas a grande questão que eu acho que interessa a todos nós e agora? Né, vamos pensar na eleição do executivo em nível nacional. Eleição para presidente da República. Agora que a gente já sabe o resultado. Né? O que será do país? Todo mundo deve estar se perguntando, independentemente do voto que deu. Né? O que será do Brasil?
Essa é a questão que se coloca. Foi uma eleição extremamente polarizada, o número de votos brancos, nulos, a ausência de eleitores, né, a abstenção foi muito alta, inclusive somando votos brancos, votos nulos com abstenção, dá mais do que a diferença entre o primeiro e o segundo colocado, né, no pleito para presidente da República. Então, a realidade que esse presidente eleito vai encontrar é uma realidade extremamente complicada, né? Questões que são urgentes para o Brasil e que ele precisa realmente colocar em pauta e trabalhar urgentemente nesse processo de transição. Questão de déficit primário, né? A gente precisa, o Brasil precisa atingir um superávit primário, principalmente por causa de crédito, né, internacional, a nossa situação em relação aos credores, negociação de dívida, etc. Depende muito renovação de empréstimos, depende muito da manutenção de um superávit primário. Tá? Então, esse é um ponto. Outro ponto importante, só para citar, né, é a questão da pobreza. Pesquisas recentes aí da Fundação Getúlio Vargas demonstram que a pobreza aumentou 40% nesses últimos 3 anos no Brasil. Aliás, pobreza extrema, pessoas vivendo até abaixo da linha da pobreza. Isso nesses últimos 3 anos. Alguma coisa tem que ser feita. A coisa não pode continuar desse jeito. O desemprego, a gente também já comentou aqui, é outro grande problema. Ele afeta aí alguma coisa em torno de 13 milhões de pessoas no Brasil. Os jovens, principalmente, que estão precisando, né, ingressar no mercado de trabalho, sentem isso. A questão do déficit público, a gente já colocou isso aqui, né, em colunas nossas escritas, que consome 40% do nosso PIB, alguma coisa que tem que ser vista urgentemente. O PIB nosso, o Produto Interno Bruto, a gente também já colocou essa questão aqui em pauta. O PIB do Brasil para esse ano é pífio, não tem condição. E, assim, por último, acho que a questão da Previdência, da reforma da Previdência, que é algo urgente, algo inadiável. Já existe uma proposta de se trabalhar, né, a equipe que vai entrar para esse novo governo, com a equipe do governo que está saindo, essa equipe que está saindo apresentando um modelo de reforma que pretendia para o Brasil, que acabou sendo adiado, né? Independentemente de divergências, a reforma da Previdência ela é urgente. As gerações futuras é que vão pagar a conta disso. Se essa reforma não for feita, a Previdência vai falir. Falindo a Previdência, o futuro dos nossos jovens está comprometido, sem dúvida nenhuma. Então isso é um tema urgente, urgentíssimo, que tem que ser visto imediatamente. Então são temas polêmicos. A gente, independentemente do resultado das eleições, quem ganhou, quem perdeu, não é? A gente precisa focar nisso, o governo precisa focar nisso. A minha grande preocupação é o Congresso que está, né, lá em Brasília, o Congresso que foi eleito. Nós tivemos uma renovação, as pesquisas não apontavam para grandes renovações, mas cerca de 50% do Congresso foi renovado. E a preocupação é que entre esses novos, muitos são marinheiros de primeira viagem, não têm experiência política alguma. Tá? Então são pessoas oriundas de áreas que não têm a menor relação com a atividade legislativa, a atividade política. Então isso me preocupa muito. O presidente eleito fala que acabou a política do toma lá, da cá, mas como é que vai ser a relação com esse Congresso renovado? Tá? Então isso é uma coisa bastante preocupante. A gente fica aqui torcendo para que tudo dê certo, tá? Independentemente de voto, independentemente de posição, o que tinha que acontecer já aconteceu. Então vamos torcer para que esse novo governo que foi eleito, ele consiga administrar questões como o déficit primário, a questão da pobreza, desemprego, PIB muito baixo, déficit público e a reforma da Previdência. Ele consiga colocar isso em pauta e encontrar uma solução que tenha apoio do Congresso, que seja boa para toda a sociedade brasileira. Essa foi a proposta apresentada pelo candidato vencedor, né? Algo que contemplasse a sociedade brasileira como um todo. Então, a gente só pode esperar e torcer para que tudo dê certo.
É isso aí, gente. Beijão para vocês e até a próxima.